pai de quase todos os jornalistas aqui de Bauru, né? Seu Luciano, que tem uma história muito bonita aqui na cidade. Seu Luciano, como é que nesse tempo todo contando a história de Bauru, quais são os fatos mais pitorescos que o senhor já viu sobre a história de Bauru? Bom dia, seu Luciano. Bom dia, ouvintes, bom dia a vocês, amigos. Uma satisfação sempre voltar assim frente ao microfone. E foi nesse setor que eu comecei a minha vida na imprensa em Bauru. Que ano, seu Luciano? No longínquo 1949, na Bauru Rádio Clube. Luciano, bom dia, um prazer recebê-lo aqui, o senhor, na Top FM. Voltando agora para o começo, né, para o início da história de Bauru, como que foi o início da cidade? Como que se deu o início da cidade de Bauru? Você sabe que naqueles tempos antigos surgia aquele povoado, né? Pequeno núcleo de população que chegava aqui na redondeza de Bauru. Eles entravam aqui em Bauru lá pelos altos lá do Vista Alegre, da rodovia, né? Da rodovia Rondon, e chegavam até o começo de onde seria no futuro a Rua Araújo Leite. E esse cruzamento daqueles dois caminhos era conhecido como o Viradouro de Bauru, que eles desciam por uma daquelas ruas que chegam até Araújo Leite no começo. Dali eles viravam por o caminho de terra, então por isso que era conhecido como Viradouro de Bauru. E muitos se instalavam naquela redondeza, porque tinha água do Rio Bauru, tinha água do Ribeirão das Flores, e ali então foi nascendo... não digo a vila, mas um núcleo com poucos moradores, e permaneciam muito tempo ali. Não era a permanência de 3, 4 dias, não. Já iam permanecendo naquele local e ia crescendo, foi surgindo então aquele lugarejo, aquele núcleo, né? E muita gente vindo inclusive de Minas Gerais, e o nosso grande Azarias Leite, que é o símbolo do pioneirismo de Bauru, ele nasceu em Minas Gerais, veio primeiramente aqui nos anos em 1850, por aí, depois ele voltou em definitivo e figura como sendo hoje o símbolo do pioneirismo em Bauru, e lamentavelmente foi assassinado, né, naquela época, questões políticas. Mas Bauru começou naquele ponto ali no início hoje da quadra 2, quadra 3 da Rua Araújo Leite. Surgiu como pertencendo assim a Espírito Santo de Fortaleza, que era a sede do município, que ficava ali onde foi ali a Freudenberg. Hoje é a companhia lá, Duratex, parece que é Duratex lá, né? Então lá era a sede do município, onde funcionava a prefeitura, funcionava a Câmara Municipal, e tinha lá aproximadamente 3.000, 4.000 habitantes, e Bauru então pertencia àquele município como Distrito de Paz de Bauru. E aí foi. E qual a importância? Inclusive, quando chegaram aqui os primeiros colonizadores, teve um certo embate com os índios aí, né? Não foi tão fácil assim, né, seu Luciano? Exatamente. Os índios, eles não aceitavam a presença do homem branco aqui na redondeza, inclusive na construção da ferrovia, né? Construção da Noroeste do Brasil. Teve lutas terríveis, né, contra os brancos, contra os índios, né? Que a Noroeste foi inaugurada no dia 27 de setembro de 1906, ela foi inaugurada o primeiro trecho de Bauru, Havaí, né? Poucos, parece 40 quilômetros apenas, e depois ela prosseguiu a construção, mas teve pela frente a presença do índio, que, como disse anteriormente, o índio não aceitava a presença do homem branco por aqui, né? Mas prevaleceu a presença maior do homem branco e lutando contra os índios, até que surgiu a paz, né? Os índios se enquadraram na vida dos brancos, e a Noroeste prosseguiu, chegando até duas fronteiras, né? A Noroeste do Brasil foi um dos maiores entroncamentos ferroviários do Brasil e da América do Sul, foi Bauru,
porque a Noroeste foi inaugurada em 27 de setembro de 1906. Antes já tinha chegado a Bauru, a Sorocabana, ligando Bauru a São Paulo. E em 1910 chegou em Bauru a Companhia Paulista de Estradas de Ferro, fazendo outra ligação com São Paulo. Então, Bauru, com 3 ferrovias, se colocava numa posição assim de grande importância no sistema ferroviário, não só brasileiro, como da América do Sul, porque a Noroeste atingia 2 fronteiras, né? Através de Ponta Porã com o Paraguai e a Bolívia com o Corumbá. Naquela distância que muito se comentou naquelas épocas antigas, a distância entre 2 oceanos, Oceano Pacífico, Arica no Chile, e o Oceano Atlântico em Santos, era uma distância de 4.000 quilômetros, e só o Noroeste, nessa distância, comparecia com 1.600 quilômetros. Ou seja, 40% daquela ligação entre 2 oceanos era feita pela Noroeste do Brasil. Muito bem. E com a estrada de ferro foi realmente um fator determinante para a cidade, né? O que de fato, na sua visão, representou a estrada de ferro aqui em Bauru? E teve o seu apogeu e depois teve, né, o seu ocaso. Não resta dúvida que nós temos de colocar as ferrovias numa posição assim de grande importância, de grande valor no progresso de Bauru, no crescimento, que muita gente trabalhando na ferrovia, e começou a chegar o pessoal de fora também. Quando os escritórios da Noroeste, durante a construção, eles eram instalados no Rio de Janeiro, uma certa época mudou para Bauru, então vieram para a nossa cidade aqui moradores do Rio de Janeiro, moradores de São Paulo. O pessoal era nomeado para trabalhar na Noroeste, não havia concurso ainda, e de vários setores do Brasil, e de Minas, da Bahia, vários pontos do território brasileiro. Esse pessoal todo começou a chegar a Bauru. E em chegando a Bauru, eles viam que a cidade precisava de melhoramentos e insistiam junto aos poderes competentes do prefeito, presidente da Câmara, no sentido de construir alguma coisa de bom na nossa cidade. Inclusive o Noroeste, o Esporte Clube Noroeste foi fundado pelos ferroviários, e durante muito tempo o Noroeste esteve sob a tutela da direção da ferrovia. Aproveitando o gancho do Noroeste, falar um pouco sobre a história do esporte aqui em Bauru, um pouco sobre o Noroeste, também sobre o Lusitana, que depois virou o BAC, um pouco da história do esporte aqui na cidade de Bauru, que é tão rica, né? Afinal, o principal jogador da história do futebol, entre aspas, nasceu aqui, que foi o Pelé. Bom, o Bauru, o Noroeste é o sobrevivente do futebol bauruense dos velhos tempos. Nós tivemos aqui em Bauru, nos anos 30, aqui, o apogeu do futebol era do Noroeste, era o Lusitana, como você falou, que depois, um dia, em 1946, mudou de nome, no cinquentenário de Bauru, né? Mudou o nome para Bauru Atlético Clube, mas nós tínhamos também o Smart, tínhamos o Vila Seabra, e o Vila Seabra, inclusive, possuía, era o único clube que tinha um pequeno estádio lá na Vila Seabra, com arquibancada, todo cerquinho, volta do campo, o campo todo cercado, quer dizer, era um clube daquele setor da cidade que foi jamais foi campeão, né? Mas, inclusive, uma curiosidade, jogou no Vila Seabra o pai desse atual presidente da CBD, que não pode sair do Brasil, né? O pai dele jogou aqui no Vila Seabra, o Del Nero, e o pai dele depois foi contratado pelo Palestra Itália. Foi para São Paulo, ele jogou acho que uns 2 anos aqui em Bauru, ele veio, parece que de Pirassununga, na terra da Pinga, e ele foi embora para São Paulo, depois foi contratado pelo Palestra Itália, formou aquela famosa linha média, né? Og da Cunha e Del Nero, jogou na seleção paulista, seleção brasileira. O próprio filho não sabia que o pai tinha jogado aqui em Bauru, inclusive na inauguração da subsede da federação aqui em Bauru, eu levei os jornais, mostrei para ele que fotografias, inclusive, o pai dele do time do Vila Seabra. Tinha o Smart, que era bom time, e surgiu depois em 39 o Guedes de Azevedo formou um time
de professores e alunos, e disputou o campeonato bauruense de futebol, foi campeão em 39, seria campeão em 40 também, mas aí houve um problema de arbitragem no jogo contra o Noroeste, e os irmãos Guedes tiraram o time do campeonato, e assim foi a caminhada do futebol bauruense, e infelizmente o Bauru Atlético Clube acabou desaparecendo, porque Bauru naquela época não comportava para Bauru ter 2 times, um na segunda divisão e um na primeira divisão. Então o BAC acabou encerrando as suas atividades depois de ter descoberto para o mundo o menino Pelé. É isso aí, o menino Pelé, né? Hoje o senhor Pelé. Sr. Luciano, para Bauru vieram várias pessoas, como o senhor disse, em função da ferrovia. E aqui a gente tem várias comunidades, comunidade italiana, espanhóis, e a gente estava conversando antes, né? Tem uma comunidade árabe muito forte aqui, né? Como é que se deu a vinda dessas pessoas para cá? Eles atraídos, né? Pela importância, principalmente pela importância da ferrovia, que realmente a presença marcante do sistema ferroviário. Por exemplo, na minha família eu tive um irmão que trabalhou na Noroeste pouco tempo. Eu ingressei na Noroeste por concurso no dia 1º de outubro de 45, aposentei no dia 1º de julho de 1982. Esse ano eu fiz, inclusive, 35 anos de aposentado. Acho que tem direito a outra aposentadoria, né? Deveria, né? E a minha mãe trabalhou, foi uma das primeiras mulheres que ingressaram no quadro funcional da Noroeste do Brasil. E a cidade vivia em função da ferrovia. O dia do pagamento da ferrovia era uma festa do comércio de Bauru, né? O pessoal trabalhava no prédio atual lá da antiga estação, subia aquela Rua Batista, o pagamento na mão, pagando as suas contas, fazendo outras compras, né? Foi o pulmão de Bauru, foi realmente a ferrovia no tempo que ela esteve em ação, que era de grande importância. Por exemplo, você viajava de Bauru a São Paulo em apenas 5 horas de trem, a famosa composição azul da Companhia Paulista de Estradas de Ferro, né? Tinha Sorocabana, você viajava para São Paulo também, e a Noroeste chegando em 2 fronteiras, com a Bolívia e com o Paraguai. Mas foi uma presença assim muito boa, foi de grande valor financeiro para a cidade, a presença das ferrovias, que lamentavelmente um dia chegou ao fim, e hoje é apenas um transporte de cargas, né? Mas desapareceu toda aquela sua presença de grande importância assim, na vida econômica bauruense. Luciano, a cidade de Bauru é marcada também por bairros muito tradicionais e populosos, né? Temos aí Bela Vista, Geisel, Meridota, entre outros. Como surgiram os primeiros bairros de Bauru e como que eles começaram a ser formados? O grande bairro, assim, o mais importante de Bauru, Vila Falcão, né, que surgiu inclusive com o pessoal construindo as suas casas lá, porque era muita gente que trabalhava nas oficinas da Noroeste. As oficinas foram inauguradas, ela funcionou em outro local lá, mas inaugurada mesmo, aquilo que existe lá hoje, em 1921. Então esse pessoal começou a construir suas casas na Vila Falcão, porque da Vila Falcão era um pulinho, né, para chegar no local de trabalho. Aí surgiu depois a Bela Vista também, foi um loteamento, foi feito lá, a Bela Vista cresceu também, Vila Cardia, aos poucos foram surgindo essas vilas tradicionais de Bauru, transformando a cidade nesse pulmão de progresso que é hoje, né? E o comércio parece que sempre foi uma veia muito aberta ali na Batista de Carvalho, né? A cidade mais ou menos se formou muito na questão da sua área de desenvolvimento no comércio, né, Sr. Luciano? Exato. Até no comércio teve assim, a grande influência da Noroeste do Brasil, porque a rua mãe de Bauru é a Rua Araújo Leite, né? Então, a povoação da cidade começou a acontecer a partir da sua quadra número 3. E ali foram surgindo as firmas comerciais, as casas. O pessoal construía, por exemplo, um sobradinho, morava na parte alta do sobradinho, e na parte térrea era a firma comercial, e ali foi nascendo o comércio. Quando começou a construção da ferrovia,
lá do lado lá da Praça, não existia a Praça Machado de Melo, era apenas uma área, né? E às vezes o cidadão saía lá da Rua Araújo Leite e ia trabalhar na Noroeste. Então a mulher dele falava assim: fulano, você precisa trazer aí arroz, feijão, essas coisas, ela compra lá naquela vendinha lá perto da construção da Noroeste, lá é mais barato e tal. E o cidadão comprava, fazia essas compras lá também, trazia para casa na Rua Araújo Leite. Mas acontece que começaram a chegar também negociantes da colônia árabe, né, espanhóis, portugueses, e foram instalando suas vendinhas também ali em volta da Praça Machado de Melo e subindo então pelos primeiros quarteirões da Rua Batista de Carvalho. E o que aconteceu? No fim, a Rua Batista suplantou a Rua Araújo Leite naquela época, em termos de comércio, e passou a ser assim a mais importante via comercial de Bauru, a Batista de Carvalho, por influência da Noroeste do Brasil, também que nessa parte é de grande valor, de grande importância assim, na vida financeira de Bauru. Luciano, a história ela nos ajuda a entender bastante do presente, né, da situação atual da cidade. O que Bauru representa para o senhor e como que o senhor projeta o futuro da cidade de Bauru? Bauru, para mim, é tudo, né? Eu vim para cá com 2 anos de idade. Eu nasci em Botucatu. Meu pai era gráfico, naquele tempo era tipógrafo. E ele trabalhava, ele instalava, teve uma tipografia lá em Avaré. E quando, naquela época, esse pessoal que trabalhava em gráfica, quando instalavam a gráfica, instalava também um pequeno jornal, também para aproveitar, para faturar alguma coisa, né? E meu pai foi gráfico, né? E foi jornalista também, porque ele teve acho que uns 2 ou 3 jornais, não sei. Depois ele mudou de Avaré, aí ele foi para Itatinga, depois Itaí, e cada cidade dessa aí, quando ele se instalava com a sua gráfica, ele instalava o jornal. Mas ele se metia muito na política, minha mãe comentava isso, e uma época ele enguiçou lá, estava mal lá com o prefeito, porque ele chegou numa cidade uma vez, ele ia cortar o cabelo, o barbeiro falava assim: não, você não paga nada não, o prefeito pagou já o seu corte. Ele ia no açougue comprar um pouquinho de carne lá, e o açougueiro falava assim: não, o senhor não paga nada, o prefeito já pagou, né? Aí ele era política contrária, no fim começou a criar problemas lá com o prefeito. Aí um dia um amigo dele falou: Pires, você tem condição de ir embora aqui de Itatinga, acho que era Itatinga, o mais rápido possível? Falou: por quê? Porque o prefeito contratou uns capangas aí, eles vão acabar com a sua tipografia aí, com a sua gráfica, né? Aí ele foi embora para Botucatu, com a família toda, meus 2 irmãos, a minha mãe e ele. E chegando na cidade de Botucatu, a minha mãe falou para ele, acabou no rádio jornal, aqui você vai trabalhar só na gráfica aqui, né? Aí ele começou a trabalhar. Interessante que ele trabalhava, era uma firma em Botucatu, chamava Casa Carlos, e quem trabalhava com ele era o João Martins Kolbe, fundador da Tilibra. O João Kolbe veio para Bauru antes, aí depois meu pai ouviu falar de Bauru, muitas informações boas, inclusive acho que recebeu o convite de João Kolbe, ele veio para Bauru e foi gerenciar a Tilibra, né? Não era Tilibra, é Tipografia Brasil, né? Naquele tempos antigos, né? Depois ele montou a sua própria gráfica aqui em Bauru e foi levando a vida, e os filhos aqui estudando, e eu fui crescendo aqui em Bauru. Estudei lá no Grupo Escolar Rodrigues Abreu, depois estudei no Colégio Guedes Azevedo, fiz 12 anos no Guedes Azevedo, fiz curso ginasial, perito contador. Depois já de adulto eu fiz o normal, professor, né? Mas não segui carreira, porque aí depois, em 1945, eu prestei concurso na Noroeste, que era o terceiro melhor emprego de Bauru naquela época, a Noroeste. Era Banco do Brasil, Banco do Estado e a Noroeste. E o pessoal dos escritórios da Noroeste
o horário de trabalho era excelente, era das 11 às 5 da tarde, né? Então muita gente, eu mesmo, fazia uns bicos, né, por fora, antes de entrar em serviço às 11 horas, saía do serviço às 5 também, ia trabalhar em alguma coisa, e muita gente fazia isso naquela época, aproveitando aquele horário muito bom que a Noroeste permitia. Cussi Júnior foi um advogado em Bauru de grande prestígio, um grande tribuno. Inclusive, ele, na visita de Getúlio Vargas a Bauru, ele que fez a saudação a Getúlio, que pernoitou na Fazenda Valdepalmas por questão de segurança. E na hora do jantar lá, ele que foi escolhido pelos bauruenses, pelas nossas autoridades, para saudar o então presidente da República. E depois ele faleceu num desastre de aviação, né? Mas ele ficou marcado o nome dele nessa rua Cussi Júnior, que antes chamava Rua Inconfidência. Aí depois, em homenagem à memória dele, essa rua passou a se chamar Rua Cussi Júnior. Também temos duas ruas famosas, Azarias e Araújo Leite. O Azarias é o símbolo do pioneirismo de Bauru. Ele veio 2 vezes para Bauru aqui nos anos em 1850 e pouco. Depois ele viu a força de Bauru, o que poderia ser Bauru no futuro. Depois ele voltou com a família toda, junto com o Araújo Leite, e ele comandou a política de Bauru, a política regional. Muito trabalhou pela emancipação de Bauru e viu Bauru ser transformado em município, mas ele queria também a instalação da comarca, só que ele não viu, ele morreu antes, foi assassinado a mando de políticos de cidades vizinhas. Araújo Leite foi o primeiro juiz de paz de Bauru. E 2 nomes assim de destaque: a força de Minas Gerais e a história de Bauru. Também temos aqui o Virgílio Malta, é uma outra rua de Bauru. Que Virgílio Malta quem foi? É outro político também de prestígio dos velhos tempos, né? Que muito colaborou pelo nosso progresso, lutou bastante, e o seu nome também ficou marcado em uma via pública, no agradecimento de Bauru a esse homem assim, de prestígio na vida profissional e na vida política de Bauru. Temos também Machado de Melo, o construtor da Estrada de Ferro do Brasil, que, no agradecimento do povo de Bauru, em 1915, foi inaugurado o monumento dele lá na Praça Machado de Melo, que lá está até hoje. Tem até uma curiosidade daquele monumento, o busto do Machado de Melo. Eu li nas histórias antigas da nossa cidade, que quando instalaram aquele monumento, na base do monumento colocaram uma caixinha, talvez até de madeira, com moedas da época, jornais da época. E quando foram reformar a chácara, a praça, na gestão do Tudê de Lima, que viraram inclusive o monumento, puseram ele olhando para a cidade. O monumento antes ficava ele olhando para o prédio da estação. Aí viraram o monumento e eu entrei em contato com o Jurandir Bueno Filho e falei: a hora que vocês mexerem no monumento lá, com cuidado, porque na base tem uma caixinha com moedas da época, me avisa, e no dia eu quero ir lá pegar isso, né? Aí no dia que estava mexendo, me telefonaram. Eu fui correndo para lá e eu consegui recolher as moedas, né? Que a caixa não tinha mais, estava dissolvida, né? Tinha jornal da época que ele virou pó. Era 1915, o trabalho foi em 1986, parece, né? 80 anos depois. E eu consegui retirar, até guardei num plástico lá, umas 6 ou 7 moedas daquela época, que quando inauguraram o busto do Machado de Melo naquele local. Tem a rua Saint-Martin, um engenheiro francês também que veio a Bauru, o convite de Machado de Melo na construção da ferrovia. Ele muito colaborou também com a cidade, inclusive com o serviço do primeiro serviço de água de Bauru, ele que participou de todos os entendimentos sobre aquele melhoramento para Bauru, e casou com uma da família Azul, que é uma moça da família Azul, que do Hotel Central, e ele ficou em Bauru até falecer. Batista de Carvalho, né? Que é uma das ruas, é a rua principal, rua do comércio central da cidade. A Rua Batista de Carvalho. Aí existe uma história assim, meio engraçada. Ele tinha a gente fala naquela época vendinha, né? Uma casinha de venda, um empóriozinho, vende arroz, feijão, tudo na esquina
da Araújo Leite com a Batista de Carvalho. Parece que a casa existe até hoje, foi reformada tudo, né? E ele morava nessa casinha e tinha na frente esse negócio dele de vender essas mercadorias. E ele achava que deviam... a denominação das ruas de Bauru, para não esquecer o nome dele, né? E aí parece que depois a Batista Carvalho, naquela época, era uma rua sem tradição nenhuma, né? Sem futuro nenhum a rua, né? E ele, no fim, resolveram colocar, como ele morava ali, ele participou do cemitério lá, da construção do cemitério da Saudade, separar lá os que morriam de religião, né? Católico de um lado, protestante de outro. Era um nome bem quisto em Bauru. Aí ele, em vida ainda, puseram o nome dele na Rua Batista de Carvalho. E ele reclamou. Botaram meu nome numa... Que rua que é essa aí? Uma porcaria de uma rua, não tem nada, aquela coisa toda. Mas permaneceu o nome dele, né? E ele, longe ele de esperar que no futuro seria a Batista de Carvalho, seria o pulmão da vida econômica bauruense, né? Ezequiel Ramos também é uma outra rua ali no centro e tem um nome interessante. Ezequiel Ramos era um senador que muito trabalhou, senador estadual, que muito trabalhou pela emancipação política de Bauru, né? Para transformar Bauru em município. Em agradecimento à atuação dele junto ao Senado estadual, que Bauru virou município, então deram o nome dele na rua Ezequiel Ramos. Inclusive a rua abaixo lá, Costa Ribeiro, também foi outro nome muito importante na vida política estadual, nacional, que batalhou pela conquista aqui da sede do município. Costa Ribeiro foi muito famosa essa rua, porque era a rua do Alto Benetrício. Costa Ribeiro, era a rua da zona, né? E depois aí mudaram, passou um tempo, acabou aquele movimento daquela rua lá e transformaram o nome dela para Presidente Kennedy, né? Presidente Kennedy, isso mesmo. Mas também tem aqui a Júlio Maringoni. Júlio Maringoni, outro nome de prestígio na vida social de Bauru, na vida econômica, trabalhou na Noroeste, era pai de João Maringoni, que foi grande nome no setor jurídico da prefeitura. O outro, Ângelo Maringoni também, o filho dele, quer dizer, uma professora também, que de grande presença na vida educacional de Bauru, que era filha dele, uma família de grande prestígio de Bauru, que tem ainda seus descendentes na cidade, né? Bom, Otávio Pinheiro Brizola, conhecido, né? Foi Otávio prefeito. Pinheiro Brizola, ele foi prefeito de Bauru nos anos 20 do século passado. Depois ele deixou Bauru por um tempo, voltou, firmou novamente na cidade, foi eleito quando o Brasil voltou ao regime democrático com a queda de Getúlio Vargas em 1945. Ele surpreendeu a vida política de Bauru e foi eleito prefeito da cidade. Depois foi eleito deputado. Primeiro ele foi suplente e passou depois a ocupar em definitiva a cadeira de deputado. Teve o filho dele, o Brizolinha também, que foi várias vezes vereador aqui na cidade de Bauru. Foi também um nome de prestígio na cidade, Otávio Pinheiro Brizola, e essa homenagem dele, o nome dele na avenida é das mais merecidas, né? E tem também, todo mundo conhece, a Comendador, tudo mais, né? Mas Comendador da José da Silva Marta também, uma família muito grande. Tem os irmãos dele, o Comendador Marta deixou vários descendentes em Bauru, netos, né? O filho já faleceu num desastre de carro e fez doação de vários terrenos em Bauru para construir igreja. É uma participação efetiva assim, no progresso da cidade, o Comendador José da Silva Marta. 1º de agosto, né, em razão da conquista, quando foi assinada a lei, né? É o seguinte, o município de Bauru, o nosso município original mesmo, é Espírito Santo da Fortaleza. Esse era o nome do município de Bauru, ao qual ele
ele pertencia como distrito de paz do município. Aí depois Bauru ganhou aquela famosa eleição que elegeu todos os vereadores, moravam no distrito de paz de Bauru. Nenhum candidato do município, da sede do município, conseguiu se eleger. Então Bauru elegeu os 6 vereadores. E numa reunião famosa, o dia da posse, um vereador no dia da posse lá, apresentou um requerimento como Fortaleza estava em declínio, como todos os vereadores eleitos eram de Bauru, ele propunha então que mudasse extraoficialmente a sede do município a Bauru. Isso foi aprovado na hora por unanimidade, que os vereadores que votaram moravam em Bauru, todos eles. Aí, a partir daquele dia, 7 de janeiro, mudou para 8 de janeiro, foi instalada a sede do município em Bauru. A prefeitura, a Câmara passaram a funcionar em nossa cidade naquela data. Até que no dia 1º de agosto de 1896, o governo estadual assinou uma lei, a lei número, parece que 2848, dizendo que a partir desta data o município de Espírito Santo de Fortaleza passa a se chamar Bauru, mudando-se para esse último povoado a sua sede. Aquela lei oficializou a mudança do nome do município de Fortaleza para Bauru. Aí Fortaleza foi perdendo força, virou distrito. Fortaleza virou distrito de Bauru, mas foi perdendo força até que acabou de uma vez por todas, desapareceu daquele local aquela pequena cidade, né, que tinha o nome de Espírito Santo da Fortaleza, que desapareceu do cenário político de forma definitiva, e Bauru daí para frente se transformou nessa verdadeira capital regional, né? Sr. Luciano, obrigado, viu, por sua presença. A história de Bauru é muito rica, é muito grande, mas nós vamos trazer o senhor aqui outras vezes para poder falar mais um pouquinho, viu? Estamos às ordens. Muito obrigado, um ótimo dia e parabéns, né, para Bauru. Amanhã comemora 121 anos. A nossa querida Bauru aí é uma satisfação, vamos participar amanhã lá dos festejos. E estou com 90 anos, né? Desses 90 anos eu moro em Bauru há 88 anos. Então dá para conhecer alguma coisa. Um pouquinho, né?